Meus irmãos, nós estamos falando sobre o tempo. Na semana passada nós falamos sobre lidando com o passado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo presente, vivendo o presente, vivendo o presente. Irmãos, essa é uma necessidade dos nossos dias, viver o presente. A necessidade real. Nós precisamos viver o presente. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Abre sua Bíblia, por favor. Salmo de número 23. Os irmãos até sabem de cor, amém? Quem sabe de cor o Salmo 23, 1 aí? Vamos falar no 3, sem olhar para baixo, hein? 1, 2, 3. 2. Amém. Tá bom, tô até o 2. Até o 2. Nós vamos meditar um pouco sobre o Salmo 23, verso 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos falar de novo? Agora todo mundo junto? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Amém, meus irmãos? Queridos, a mensagem de hoje eu vou mesclar um pouco de uma mensagem que eu ouvi no seminário, ministrada pelo pastor Rodrigo, da Igreja Batista da Pauliceia hoje, e alguns pensamentos que Deus tem colocado no meu coração. E Deus tem ministrado muito forte no meu coração sobre esse tema. A gente já falou desse tema em outra ocasião, mas é uma mensagem muito importante para nós, vivermos o tempo presente. É muito bom a gente fazer uma viagem longa. Quem gosta de viajar? Quem gosta de viajar? Deus vai preparar uma viagem para você, amém? Nem que seja para ir para o céu, amém? Amém, amém. Amém, irmão, para ir para o céu, querido. Em nome de Jesus. Não pode perder esse trem do céu, não. Viajar é muito bom, irmãos. A nossa família, a viagem mais longa que a gente fazia, geralmente era para o Paraná, onde a gente viajava 8, 9 horas de carro daqui para a cidade de Paysandu, próximo a Maringá. Irmãos, o mais gostoso da viagem não era só chegar e rever os parentes, mas eu ficava ansioso pela estrada. E até hoje eu gosto de pegar a estrada, aquele estradão. Ansioso por parar no posto e comer aquele salgado de posto, aleluia. Ô, irmão, como é gostoso, irmão. E eu me lembro que nem todos os carros que nós tivemos, nem todos os carros da nossa frota de carros que nós tivemos, do Fusca, da Brasília, do Monza, vocês já acharam que... Nem todo Voyage, nem todos os carros tinham som. Então, uma viagem de 8, 9 horas, irmão, era assunto demais. E era gostoso, porque a gente conversava de coisas que geralmente em casa a gente não conversaria. Tava os 4 ali dentro do carro, e ia conversando, e dava risada. Irmãos, viajar é muito bom. Chegar a um destino é muito bom. Mas aproveitar a viagem é melhor ainda. É por isso que muitas pessoas, algumas pessoas, quer dizer, não gostam muito de viajar de avião. O pastor Fantini já falou, eu não gosto muito de viajar de avião, ele gosta da estrada. Pegar a estrada, ir aproveitando, ir para aqui, para ali. Eu também gosto sim. Também gosto assim. Chegar é importante, mas aproveitar a viagem torna tudo melhor. Chegar é importante, mas aproveitar a viagem é melhor, irmãos. A graça de uma longa viagem são os detalhes do caminho. São os detalhes do caminho que torna a viagem melhor. Quando eu paro para pensar nisso, eu paro para pensar na nossa vida, irmãos. Nós temos objetivos de vida. Nós queremos nossa casa própria, nós queremos casar, nós queremos se formar numa faculdade, nós queremos fazer um mestrado, um doutorado, nós queremos ter filhos, objetivos.
objetivos, alguns destinos finais que nós traçamos na vida. Mas eu percebo que nós temos perdido a graça da viagem. Enquanto a gente não chega no objetivo, a viagem está sem graça. Por quê? Porque a gente só está pensando em lá e não está pensando no aqui e no agora. O objetivo hoje de muitos pais, e objetivo bom, irmão, não é objetivo ruim não, objetivo bom, é trabalhar para pagar uma escola particular para o filho. E trabalha para pagar a escola particular, e trabalha para já investir o dinheiro da faculdade do filho, e trabalha. O objetivo final é bom, amém ou não? Mas muitas vezes esses pais estão perdendo os primeiros passos dos filhos. Os pais estão perdendo as primeiras palavras dos filhos. Nós estávamos até conversando ontem no encontro de homens, é os avós que estão criando os filhos, e os pais estão perdendo a graça da viagem. A graça da viagem. Eu ouvi, hoje é quarta, segunda-feira, eu ouvi uma palavra, onde um empresário, a empresa dele é um empresário árabe, que eu não me lembro o nome agora, mas a empresa dele estava avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Mais de 200 milhões de dólares. Ele chega em casa em um certo dia e ele tem um bilhetinho da filha de 10 anos. Onde a filha de 10 anos agradece por tudo que ele deu para ela, mas ela coloca lá que ela queria ter tido um pai que fosse nas festas da escola com ela. Esse empresário largou tudo, vendeu a parte dele da empresa e agora só aproveita a vida com a filha. Mas já passaram 10 anos. Já passaram 10 anos, irmãos. É a graça da viagem, a gente está perdendo. A gente está perdendo a graça do casamento do dia a dia. Agora, a gente é casado, mas os dois estão focados em alguns objetivos, mas não curtem mais o dia a dia. Não curtem mais acordar juntos com aquele mau hálito maravilhoso. É bênção, é bênção. Não curtem mais estar juntos, almoçar juntos, passar tempo. Não. Só fica pensando nos objetivos. Irmãos, isso é muito bom ter objetivos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não perder a graça da viagem. Porque se a gente perder a graça da viagem, o objetivo, tanto faz. É gente que está focado, não, eu quero uma casa própria, casa própria. E isso é muito bom, irmãos, eu quero muito uma casa própria. Quero muito. E eu creio que Deus vai te usar para me dar um amém. Amém, aleluia. Já junta um pouquinho de cada aí, já dá alguma coisa. Tô brincando, irmãos, mas tem gente que quer muito. Só que quando conquista, por estar tão focado na casa, já não tem uma família para pôr dentro da casa. Irmão, lute para conquistar uma casa. Mas lute mais ainda para preservar sua família. É melhor ter uma família em um barraco, ou ter uma família pagando aluguel, do que você ter uma casa, 2, 3, 4, ser dono de uma imobiliária e não ter uma família para pôr dentro. Por que a gente perde a família? Porque perde a graça da viagem. Está focado só lá. Só que o que sustenta uma família não é o objetivo final. O que sustenta a família é o dia a dia. Por que a gente perde o casamento? Porque está focado só no final. Só que o que sustenta o casamento não é o final. O que sustenta o casamento é o dia a dia. Por que a gente perde os filhos? Porque a gente está focado só no final do filho. Objetivo para o filho. Mas perdeu a graça do dia a dia. O que sustenta o relacionamento de pai e filho não é o objetivo final, é a graça do dia a dia. Acabei de ver uma reportagem de um jovem filho de uma catadora de lixo que passou no vestibular de uma federal porque ela pegava livros no lixo e levava para ele estudar. E quantos casos a gente vê de pai que se esforçou para pagar escola particular e faculdade não sei o quê, e o filho não quer nada. Nós estamos perdendo a graça da viagem, irmãos. Essa graça da viagem se chama hoje, se chama agora, se chama o momento atual. É isso
que vai fazer a viagem valer a pena. É viver o hoje que vai fazer o amanhã valer a pena. Se nós não vivermos o hoje, irmãos, o amanhã, talvez nem nós não vamos nem ter. É interessante, o Salmo 23, verso 2, onde o salmista diz que o pastor dele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o pastor dele faz ele deitar em pastos verdejantes, em verdes pastos. E o pastor dele guia ele mansamente a águas tranquilas. O pastor do salmista não é um pastor que está preocupado em não, você tem que fazer isso, vai salmista, vai para a água, salmista, vai para a água, chega na água. Não. É um pastor que aproveita a graça da viagem, é mansamente. É um pastor que está guiando a ovelha e falando, olha, sente a grama que você está pisando. Olha, respira o ar dessa região aqui, ó. Que ar gostoso. Não é um pastor que está interessado só no objetivo final. Vai para a água, você tem que chegar na água, vai para a água, corre para a água, salmista, está o lobo, vai. Não. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Irmãos, nós temos perdido. Nós estamos envolvidos com tantas coisas. A nossa geração, a minha geração, tem sido a geração afetada por duas grandes doenças seríssimas. Depressão e ansiedade. Depressão, o pastor Neu Barreto define isso muito legal. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado no hoje. Ansiedade é excesso de futuro no hoje. E o hoje? A gente não vive. A gente está com excesso de passado, não vive o hoje. A gente está com excesso de futuro, não vive o hoje. E nós temos perdido os detalhes da viagem. Nós temos perdido a graça da viagem. Nós temos perdido a essência da viagem. Pensando em objetivos finais ou pensando em coisas que ficaram lá atrás. É aquele casal que não se relaciona bem porque lá atrás aconteceu alguma coisa. Mas e hoje? É aquele pai que não tem comunhão com o filho porque só está olhando para o futuro. Mas e hoje, irmão? Hoje, irmãos. Sabe qual é o dia mais importante que você tem para viver? O dia mais importante que nós temos para viver se chama hoje. Porque amanhã, eu não sei se a gente vai estar vivo. Ontem, passou, irmão. O dia mais importante das nossas vidas se chama hoje. É hoje que as coisas se definem. É hoje que a gente vai continuar casado ou não. É hoje que o sonho se realiza ou não. É hoje, irmão, o dia mais importante da nossa vida é hoje. É por isso que o pastor desse salmo aqui, ele tem preocupação em guiar a ovelha mansamente, com calma, para a ovelha aproveitar a viagem. Porque não adianta chegar na água tranquila e ter passado em buraco, ter caído em penhasco, não adianta. Guia-me mansamente. Nós entendemos aqui nesse salmo que Jesus é o nosso pastor. Abre sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, verso 17. Olha só o nosso pastor. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ou seja, será o seu pastor. Apocalipse 7, 17. E lhe servirá de guia para a fonte das águas, ou seja, o pastor que guia até as águas. Jesus é o nosso pastor que nos guia mansamente até as águas, irmãos. Jesus não tem pressa. Jesus não atropela as coisas. Jesus não não inverte valores, não inverte prioridades. Jesus trabalha mansamente. Mansamente, irmãos. Conheço um casal que namora há 7 anos. Eu tenho 7 anos de casado. E fazem 7 anos que a gente conversa com esse casal. Poxa, casa, dá um jeito, vocês dois trabalham. Encara um aluguel, não tem condição, mas forma uma família. Encara, vai para cima, casa. E o rapaz do casal, na última vez que eu falei isso, ele falou, não, Denis, eu não vou para um aluguel. Deus vai me abençoar e eu vou ir direto para uma casa própria. Eu não vou.
como se eu que pago o aluguel não fosse abençoado. Só que o que está acontecendo? A graça da viagem está passando, são 7 anos de namoro. Aquela coisa, irmão. Jesus não inverte prioridades. Jesus não inverte prioridades. Nós precisamos parar para pensar, irmãos. Nós estamos pensando demais no amanhã. Nós estamos pensando demais no ontem e não estamos vivendo o hoje. O hoje. Como você está? Eu estou preocupado porque semana que vem, preocupação por causa de hoje? Não. Preocupação por causa de semana que vem. Como você está? Eu tô triste porque no domingo aconteceu isso e isso. Está triste por causa de hoje? Não. Está triste por causa de domingo. E aí a gente estraga o nosso hoje inteiro. Nós estragamos o nosso dia de hoje totalmente por causa ou de amanhã ou de ontem. E não vivemos o dia que se chama hoje. Irmãos, nós precisamos viver o dia de hoje. Desfrutar do dia de hoje. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6,34, ele fala, não se preocupem com o dia de amanhã. Irmãos, Jesus sabe o que fala. Não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Olha Jesus falando, vive o hoje. Olha Jesus falando, amanhã, não se preocupa, amanhã é amanhã, mas vive o hoje. Basta o mal de hoje para hoje. Eu ouvi uma frase muito interessante. Nenhum mal de hoje tem poder de nos matar. O que nos mata é o mal acumulado de ontem ou o mal de amanhã junto com o mal de hoje. O que faz a gente cair em depressão não é o mal de hoje, é o mal de ontem junto com o mal de hoje. Basta a cada dia o seu mal, irmão. Nós precisamos sair da cultura da nossa época, uma cultura demoníaca de conquista, conquista, conquista. A gente tem que ter, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um carro novo, você tem que ter uma casa grande. Aí você se mata para trabalhar e não tem mais família, e não tem mais filho, e não tem mais vida com Deus. Do que adiantou? É aquela máxima do mundo que é verdade. Como é que é? Você trabalha, você ganha dinheiro e perde a saúde. E depois você perde o dinheiro para recuperar a saúde. O que adiantou? Abra sua Bíblia comigo em 1ª carta de Paulo aos Timóteo. Ao Timóteo, né? 1ª de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 8. 1 Timóteo 6, 8. Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Olha o que Paulo aconselha a Timóteo fazer. E é algo sobre o qual nós temos que orar. Minha geração não sabe o que é isso. Olha só. Tendo, porém, o que comer e com o que se vestir, estejais com isso contentes. Contente, irmão. Você comeu hoje? Quem comeu hoje? Dá um glória a Deus que comeu hoje. Você está vestido? Dá um glória a Deus que está vestido? A gente tem que se satisfazer com isso. Tendo o que comer e o que vestir, esteja contente, irmão. Contente. Satisfação, nós precisamos sair da cultura desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós não vivemos segundo o padrão desse mundo. Nós precisamos sair dessa loucura de conquistar. Com isso eu não estou invalidando planos, não estou invalidando objetivos. Irmãos, eu tenho muitos objetivos materiais na minha vida, eu tenho muitos objetivos materiais para a minha família, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero muito.
Mas nós temos que estar preparados para não perder o essencial por conta dessas coisas. Não perder o essencial. Tem um amigo muito próximo a mim, ele é líder de 350 adolescentes na igreja dele. E é uma igreja de uma classe social muito alta. Ele fala, não, você tem que ver. Os pais dos adolescentes, eles chegam com os carros assim, cara, é só nave, eu nem sei o nome das naves. Ele é bem engraçado. E ele fala, mas sabe qual é a maior reclamação dos adolescentes? Primeiro que para nós é um trabalho terrível eles terem tanto dinheiro. Porque a gente está no culto de adolescentes lá, a igreja dele tem uma igreja do lado só para adolescente. A gente está no culto de adolescente, você fala para o cara, guarda um celular, ele tira o outro do bolso. Fala, não, mas eu estou usando a Bíblia, tio. Não, mas deixa aí, guarda a Bíblia, ele tira um iPad. Oh, meu Deus do céu, só esses 3 equipamentos dele já é mais que meu salário. Ele fala, Denis, é terrível. Mas sabe qual é a maior reclamação dos adolescentes? Sabe qual é a maior queixa, o que mais fere os adolescentes da nossa geração? O que eles mais falam para ele é que o que eles mais gostariam era de ter tempo com os pais. Mas os pais não têm tempo. Os pais precisam pagar os iPhones e os iPads. Os pais precisam pagar as prestações dos carros do ano. Os pais precisam pagar as prestações das casas na praia e das casas do campo. Nós estamos perdendo a graça do caminho, irmãos. Nós não estamos sendo guiados pelo pastor Jesus que guia mansamente. Nós estamos sendo os nossos próprios pastores e vivendo a loucura do tempo presente, atropelando as coisas. Nós precisamos sair disso, sair dessa mentalidade. Eu já vi irmã falar para o marido, a irmã com um carrinho legal, irmão, é um antigo carro, mas era legal, estava certo, não estava dando manutenção. É aquele tipo de carro que um arame você resolve tudo. Na bênção. E atolada em dívida. Aí a mulher falar, eu não vou mais na igreja quando você não trocar nosso carro. Ah, misericórdia, queima ela, Jesus, mas e do seu sapato? Quantas vezes você já reclamou, irmã? Nossa, essa irmã, misericórdia, mas e do seu emprego, irmão? Quantas vezes você tem reclamado? Nós estamos perdendo a graça do caminho. Nós estamos perdendo o dia que se chama hoje. O que você fez de muito bom no dia de hoje, irmão? A gente está esperando para viver alegrias só quando alcançar objetivos. Eu quero chegar nas águas tranquilas, mas o caminho é muito bom também, irmão. Para pensar, com o que você se alegrou hoje? Com o que a nossa alma se satisfez hoje? Ou será que hoje a gente só pensou no ontem ou só pensou no amanhã? Nós precisamos desfrutar o dia que se chama hoje, irmão. Jesus quer nos guiar mansamente hoje. Jesus tem águas tranquilas para nós, mas tem um caminho manso para nós também. Nós não somos gados que a gente sai tocando, é gado que a gente sai tocando. Jesus não nos trata como gado, Jesus nos trata como ovelha e nos leva mansamente para águas tranquilas. Nós precisamos tirar esse desespero do nosso coração. A nossa geração, irmãos, a gente está sendo bombardeado, é muita informação, nosso cérebro não suporta tanto. Não suporta. Eu me lembro de antigamente, quando não tinha internet. Quem lembra de quando não tinha internet ainda? Dá para imaginar um mundo sem internet, irmão? Aí eu me lembro que os pais chegavam assim do trabalho, dava 5 horas, um monte de pai trabalhava em metalúrgica, e eles iam chegando com a sacolinha com um bandequinho na sacola, iam chegando em casa. Aí eu me lembro que tinha muitas vizinhas que iam para fora e ficavam conversando ali. E vivendo a vida, vivendo o dia que se chamava hoje. Hoje não.
hoje é assim. A gente está aqui e já está assim. Rapaz, você viu o caso da mulher lá? Ó, já está aqui a notícia, tá? Já aqui, já saiu já. Rapaz, olha o Temer aqui. Você viu o que o Temer fez? Nós não damos tempo para o nosso cérebro descansar. Eu li 2 livros de psicólogos recentemente, e os 2, eles sobre o tempo que a gente vive. E nos 2, ambos psicólogos, eles falavam justamente sobre o excesso de informação e a falta de descanso para o cérebro. Nosso cérebro precisa fazer nada às vezes. Porque a gente vai sendo tomado de tanta coisa, aquilo vai enfadando a nossa alma, irmão. Já amanheceu cansado? Percebeu como nossa qualidade de sono tem sido horrível? É porque nosso cérebro não para. Eu quero saber o que aconteceu no caso tal. Eu quero ver. Você viu que a fulana postou no Facebook? Meu Deus, eu vou entrar agora, eu vou acompanhar porque ela falou do ciclano, eu vou entrar no Facebook da ciclana para ver se ela não mandou em direto para essa, no Twitter, e gol! A gente não para, irmão, a gente precisa parar. A gente precisa ter tempo de fazer nada, de olhar. Olha Jesus, irmão, Jesus é fantástico. Olhai para o lírio dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, nem Salomão se vestiu de uma glória igual a deles. Jesus, irmão, Jesus é demais. A gente precisa parar um pouquinho. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Quem quer andar muito, precisa parar um pouco. Se não parar um pouco, fala aí, você vai cansar. Parar um pouco para quê? Para viver o dia que se chama hoje. Parar um pouco para viver o hoje. Você quer ver como a gente não tem vivido hoje? Irmão, a gente não tem vivido o dia que se chama hoje. Quais são os seus planos para hoje? Para hoje ainda, para hoje. Ai, meu Deus do céu, eu quero só chegar em casa, só dormir, porque amanhã meu dia vai ser um inferno. Ó, já pegando mal de amanhã e trazendo para hoje, irmão. Já está pegando mal de que nem chegou. E hoje à noite, sua noite vai ser horrível. Por quê? Por causa do mal de hoje? Não, por causa do mal de amanhã. Já está trazendo, já. Meu plano para hoje, irmão, Deus tem falado muito comigo nisso aqui. Meu plano para hoje é chegar em casa hoje, ó, deitar no meu sofá, falar para a Sara fazer uma massagem nos meus pés. É brincadeira, né? É plano ou sonho, né? É verdade. Mas eu quero desfrutar o hoje ainda. Hoje, antes de dormir, eu quero abraçar meu filho, quero brincar um pouco com ele. Eu quero chegar em casa e conversar um pouco com a minha esposa. Hoje ainda, hoje, o dia que se chama hoje. Não é amanhã, irmão. É hoje, a gente tem que viver o hoje. Os nossos hojes poderiam ser muito mais tranquilos se nós dessemos atenção a eles. Mas a gente só fica pensando no amanhã, só fica pensando no ontem e não temos vivido o hoje. O hoje. Tem um amigo meu, que às vezes, quando ele brigava com a esposa, é um amigo meu. Ele sempre pensava assim, ó, passava o dia brigado, aí chegava a noite e pensava assim, ó, meu Deus, perdi um dia de vida. Perdi um dia de vida. Pensava, eu não, meu amigo, irmãos. Eu sempre pensava assim. Sabe quando dá aquela briga? Todo casal briga, meu não. Você não briga, que Deus te conserve assim. Mas geralmente o casal se desentende. E aí eu sempre pensava, dava fim de tarde, meu Deus, perdi o dia de hoje. Perdi, é mais um dia perdido, irmão. É mais um dia. E quantos dias mais nós vamos perder? Quantos hojes mais nós vamos perder? Quantos mais dias nós não vamos dar atenção devida?
Jesus quer nos guiar mansamente. Irmãos, entendam. Nós temos que fazer planos. Nós temos que ter objetivos, temos que ter metas, temos que ir atrás, mas a gente tem que tomar cuidado para não atropelar o caminho. É isso. Não é que, né, você tem que ter casa, irmãos. Nós precisamos hoje de aparelhos celulares? Precisamos. É bom ter um iPhone, um iPad, ter um carro do ano? É muito bom. E se você puder ter, tenha. Só não atropele coisas importantes por conta disso. Nós temos que pensar algo que é muito interessante, que eu ouvi também essa semana do pastor Neil. Ele fala assim, ó, tudo que tem valor não tem preço, e tudo que tem preço não tem valor. Para pensar nisso. Vamos supor aqui, ó, o irmão Getúlio está com a Mercedes dele lá fora de $200 mil. Recebe aí, irmão Getúlio? Aleluia. Mas recebe mesmo assim, né? Lembra do IPV? Não, deixa o IPV agora quieto. Quanto que vale a Mercedes que eu falei? 200 mil. Milhões não, né, Ednei? Milhões já é um jato já, né? Não, fazenda então nem se fala. Mas a Mercedes vale $200 mil. Qual que é o preço dela? Então, se ela tem preço, ela não tem valor. Dá para viver sem ela. Dá para viver sem. Quanto que é a casa que você quer comprar? R$1.700.000 a casa que você quer comprar, com 5 suítes? Qual que é o preço dela? 1 milhão e... Então, ela não tem, se ela tem preço, ela não tem valor, dá para viver sem ela. Agora, um exemplo muito interessante que ele deu é o seguinte, tem um Miguelzinho aqui, coisa mais linda. Se eu chegasse para você e falasse, ó, dou $10 milhões por ele, você me dá ele, vocês nunca mais vão ver, você vendia? Tem preço ele? Então tem valor. Nós estamos perdendo essa consciência. E aí a gente perde o dia com o Miguel atrás de coisas que têm preço e deixamos aquilo que tem valor de lado. A gente vive a nossa vida em função de coisas que têm preço e deixa as coisas que têm valor de lado. Irmão, aproveita o dia de hoje. Dá valor à sua família hoje. Dá valor à sua esposa hoje. Dá valor ao seu esposo hoje. Abençoa quem está do seu lado hoje. Faz do dia mais feliz da sua vida o dia de hoje. Você tem que ter paz hoje. Você tem que estar contente hoje. Você tem que estar satisfeito com Deus hoje. Não é quando acontecer. Não, irmão, a gente não sabe. A gente sabe só do hoje. Só do hoje. Hoje é o dia. O salmista diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, as águas tranquilas ele ainda vai chegar, amém? Mas deitar-me já é o presente, amém? Então o pastor Jesus já faz deitar em pastos verdejantes, amém? Águas tranquilas vai chegar, mas os pastos verdejantes já existem. E eu te pergunto, quais pastos verdejantes hoje a gente tem dado valor? Por quais pastos verdejantes do dia de hoje a gente agradeceu a Deus? Por quais pastos verdejantes de hoje, que Ele já nos fez deitar, que a gente olhou para o céu e falou, Jesus, obrigado. Te dou um exemplo de pastos verdejantes que Ele já nos tem dado. Faz assim, ó. Oh, que pasto maravilhoso que Ele deu. Deitar-me faz, irmãos. Ele já está dando pastos verdejantes para nós, e a gente está só de olho nas águas tranquilas. A gente só está olhando as águas, e os pastos que já temos, tanto faz. É um pasto verdejante mais bonito do que um filho pequeno no colo, que você pode abraçar, pode dar um cheiro, pode morder. Ô, irmão, coisa boa.
Só que a gente está pensando na escola do filho. Preciso pagar a escola para ele. Preciso pagar a escola. Ô, papai, eu fiz um desenho. Não, filho, agora não dá. Eu preciso mandar um e-mail. Não, papai, eu fiz... Não, filho, agora não dá. Eu preciso pagar a escola para você. Preciso pagar a escola para você. Preciso pagar a escola. Ó, escola. E o filho está lá atrás, ó. E Jesus está, filho, esse filho que eu te dei é um pasto verde. Deita nele, ó, se regozija nele. Não, Deus, eu quero águas tranquilas. Eu preciso chegar lá, Não, filho. Não é assim que funciona. Eu guio mansamente. Mansamente. Nós precisamos viver o hoje, irmãos. Para encerrar, lá no Salmo 118, verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremo-nos nele. Este é o dia. Que dia? Hoje. Nos alegremos nele. Se alegre no dia de hoje. Você está desempregado. Está triste porque está desempregado. Mas hoje você tem comida? Se alegre, irmão. Está passando por uma situação dificílima no seu emprego. Mas agora você está no emprego? Está no emprego agora? Se alegre, irmão. Tem alguém muito insuportável lá onde você estuda. Mas agora você não está lá estudando, você está aqui na igreja. Então se alegra por estar aqui na igreja, porque não tem ninguém insuportável aqui do seu lado. Amém ou não? Dá uma amém mais forte aí, senão o irmão do lado vai pensar que você está. Tem uns mais ou menos aí, mas Deus é bom. Irmão, viva hoje. Chega na sua casa hoje. Sei que você vai fazer em casa, você vai comer, você vai assistir televisão, não sei o que você vai fazer, mas faça isso com alegria hoje. Aproveite sua cama hoje. Você tem coberta em casa? Ah, irmão, se cobre então nesse frio. E aproveite o calorzinho da coberta hoje, irmão. Porque vai que amanhã sopra um vendaval aqui em São Bernardo de Estelhas, nossa casa, e a gente não vai ter coberta amanhã. Então aproveita a coberta hoje. Tem um filme que eu gosto muito, que é o filme chama O Livro de Eli. O Livro do Eli. Quem já assistiu esse filme aqui? Eu acho uma frase desse filme muito interessante, que é o Eli, o cego. Ele é o Eli, né? Cego eu não sei, eu acho que ele não é cego não. Há uma discussão séria sobre isso, mas fica para outra hora. Mas ele fala assim, ele está no mundo pós-apocalíptico, já não tem mais nada, é uma guerra por água. E uma menina pergunta para ele, como era o mundo antes disso, antes da tragédia solar acontecer? E ele fala assim, antes, nós desperdiçávamos coisas pelos quais nós damos a vida hoje. Antes nós esbanjávamos coisas pelas quais nós damos a vida hoje. Então, irmão, vamos desperdiçar tempo não. Não vamos desperdiçar a oportunidade de estar junto não, irmão. Não vamos desperdiçar a oportunidade de ser feliz não. Sabe quando é a oportunidade de ser feliz que Deus fez para mim e para você? Hoje. Que o Senhor nos dê a graça de viver o nosso hoje abençoado por meio de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?